Você já se sentiu tão esmagado pela angústia e pela dor que a sua alma parecia gritar por socorro? Já teve a sensação de que as suas forças se esgotaram e que a sua única esperança é uma intervenção divina? O Salmo 6 é o grito de um coração desesperado, mas que sabe para onde correr. Ele é a oração perfeita para quando você precisa de cura, perdão e livramento. Se a sua alma está angustiada e a sua vida precisa de um milagre, esta mensagem e esta oração são para você. Mas antes de mergulharmos neste clamor de um coração que busca a Deus em sua dor, queremos te convidar a um momento de profunda conexão e honestidade. Se a sua alma se identifica com a angústia do salmista e você precisa de um toque de Deus, deixe seu amém nos comentários e compartilhe a sua maior dor, o seu pedido de cura ou a tristeza que tem pesado em seu coração. Este espaço é um santuário de oração, onde o seu clamor se une ao nosso, e subimos juntos ao trono da graça. E se você deseja que este canal seja um porto de consolo e esperança em sua jornada, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Essa atitude é um passo de fé, uma decisão de não sofrer em silêncio, mas de buscar a Deus em comunidade. Ao se inscrever, você receberá, diariamente, mensagens e orações que trazem consolo e esperança em meio à dor. Senhor, nosso Deus e Pai, viemos a Ti hoje com o coração quebrantado, mas com a honestidade da alma. O Salmo 6, em sua dor, nos ensina a clamar: Senhor, não nos repreendas na Tua ira, nem nos castigues no Teu furor. Essa é a nossa oração agora. Nós reconhecemos a Tua santidade, a Tua justiça e o Teu poder, e sabemos que o nosso pecado merece a Tua repreensão. Mas, ó Deus, pedimos que não nos repreendas em Tua ira, pois o nosso corpo está debilitado e a nossa alma, angustiada. Que a Tua ira seja afastada de nós, não por nossos méritos, mas pela Tua infinita misericórdia. Pai, somos falhos, frágeis e pecadores. Em nossa humanidade, erramos, desobedecemos e nos afastamos do Teu caminho. Sabemos que as consequências do nosso pecado podem ser dolorosas, e que, em muitas de nossas aflições, a culpa é nossa. Mas a Tua palavra nos garante que Tu és um Deus de amor, tardio em irar-te e pronto para perdoar. Pedimos que o Teu sangue, derramado por Jesus na cruz, nos purifique de toda iniquidade e nos liberte da condenação. Que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós como um bálsamo que cura nossa alma, acalmando nosso espírito e nos dando a certeza do perdão. Senhor, a dor que sentimos em nossa alma e, por vezes, em nosso corpo, é insuportável. Nossos ossos se abalam, e a nossa alma está profundamente perturbada. Mas Tu és o Deus que restaura, que cura e que consola. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos console em nossa dor, que o Teu amor nos fortaleça em nossa fraqueza e que a Tua paz nos dê descanso em meio à nossa angústia. Que a Tua misericórdia seja nossa única esperança, o nosso refúgio seguro onde podemos encontrar alívio para nossa alma cansada. Pedimos, Pai, que a Tua misericórdia nos capacite a recomeçar, a perdoar a nós mesmos e a perdoar aqueles que nos feriram. Que o ressentimento e a amargura não encontrem lugar em nosso coração, pois eles são veneno que nos impede de experimentar a plenitude da Tua graça. Ajuda-nos a viver uma nova vida em Ti, uma vida que Te agrada, que Te honra e que Te glorifica. Que a nossa gratidão pela Tua misericórdia nos impulsione a sermos misericordiosos com o próximo, a estendermos a mão a quem precisa e a levarmos o Teu amor a todos que nos cercam. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus da misericórdia. Agradecemos porque Tu não nos tratas segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Declaramos que a Tua misericórdia nos alcançou e nos salvou. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor e da Tua compaixão que tudo perdoa. O Salmo 6 é o primeiro dos 7 salmos penitenciais, uma súplica intensa e honesta de alguém que enfrenta grande sofrimento. Escrito por Davi, ele expressa a dor de uma alma atormentada pela angústia, pela doença e pelo peso do pecado. A honestidade do salmista é impressionante, pois ele não esconde sua fragilidade, clamando a Deus para que o castigo em ira seja suspenso e a misericórdia prevaleça. A mensagem central é poderosa. Deus é nosso refúgio em momentos de desespero. Mesmo quando nos sentimos abandonados e sem forças, Ele ouve o nosso clamor, perdoa os nossos pecados e restaura a nossa alma. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos por cura para o nosso corpo e alívio para a nossa alma, o Salmo 6 nos ensina a expor a profundidade da nossa angústia e da nossa dor. O salmista clama em um grito de dor que nos toca a alma:
Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Essa é uma imagem poderosa e vívida da angústia e da tristeza profunda que nos consomem, nos roubam a paz e nos fazem questionar o nosso próprio valor. Viemos a Ti hoje com nossos corações angustiados e nossas almas tristes, pedindo um livramento total e uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar, que só vem da Tua presença. Pai, reconhecemos que a angústia é um peso que nos oprime, que nos rouba o sono, que nos tira a alegria de viver e que nos impede de viver a vida abundante que Tu tens para nós. Ela se manifesta em nossos gemidos silenciosos, em nossas lágrimas que correm em segredo e em uma sensação de desespero que parece não ter fim. Mas nós sabemos que Tu és o Deus que enxuga toda lágrima, que transforma o choro em alegria, que dá descanso ao cansado e que sustenta o aflito. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o Consolador, nos abrace e nos conforte em nossa dor, nos lembrando da Tua fidelidade. Que o Teu amor nos abrigue e que a Tua paz nos dê o descanso que tanto precisamos em nossas noites inquietas. Senhor, a tristeza profunda pode nos aprisionar, nos isolar, nos fazer sentir que não há mais esperança para o amargurado. Ela pode nos levar a questionar a Tua bondade e o Teu amor, e a achar que o nosso sofrimento é uma prova de que nos abandonaste. Mas nós não queremos ser reféns da tristeza. Queremos ser livres para viver a alegria do Senhor, que é a nossa força inabalável, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Pedimos que a Tua luz resplandeça em nossos corações e dissipe toda a escuridão que a tristeza causou. Que a nossa esperança seja renovada em Ti, sabendo que o Teu plano para nós é de bem e não de mal, para nos dar um futuro de esperança e um destino de glória. Pedimos, Pai, um livramento total da angústia e da tristeza. Que toda raiz de amargura, de ressentimento e de mágoa seja arrancada de nós e substituída pela Tua paz, pelo Teu perdão e pelo Teu amor que tudo cura. Que a nossa vida emocional seja restaurada, purificada e transformada pelo Teu poder, para que possamos sentir novamente a alegria de Te servir. Que os nossos gemidos se transformem em louvor, que as nossas lágrimas se transformem em alegria e que o nosso coração se encha de gratidão pela Tua fidelidade que nos alcança em meio à dor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que nos livra da angústia e da tristeza. Agradecemos porque Tu nos ouves quando clamamos e porque o Teu amor nos sustenta em nossa dor, nos levantando para um novo dia. Declaramos que somos livres de toda angústia e de toda tristeza, e que a alegria do Senhor é a nossa força e a nossa porção eterna. Que a nossa vida seja um hino de libertação, um testemunho vivo da Tua restauração, para a glória do Teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos pela Tua misericórdia e perdão, o Salmo 6 nos ensina a trazer a Ti a nossa dor física e emocional. O salmista clama: tem piedade de mim, Senhor, porque estou debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A minha alma também está profundamente perturbada. É com essa mesma honestidade e vulnerabilidade que viemos a Ti hoje. Pedimos por cura para o nosso corpo e alívio para a nossa alma. Tu és o Deus que sara todas as enfermidades, e o nosso maior desejo é sermos completamente restaurados por Ti. Pai, reconhecemos que a doença e o sofrimento físico são consequências de um mundo caído, mas sabemos que Tu és o Deus que tem poder sobre a enfermidade. Pedimos que a Tua mão curadora se estenda sobre os nossos corpos agora. Que toda dor, toda enfermidade, toda fraqueza e todo mal-estar sejam dissipados pela Tua presença. Que as nossas células sejam renovadas, que os nossos órgãos sejam restaurados e que a nossa vitalidade seja devolvida. Que a Tua unção de cura nos inunde, nos fortalecendo de dentro para fora. Que o nosso corpo seja um testemunho do Teu poder, e que a nossa saúde seja para a glória do Teu nome. Senhor, a dor física é profunda, mas a dor da alma é ainda mais devastadora. A angústia, a tristeza, o desânimo e a depressão são realidades que nos oprimem e nos roubam a paz. O salmista expressa essa dor ao dizer que a sua alma está profundamente perturbada. Pedimos que Tu dês alívio para a nossa alma. Que o Teu Espírito Santo, o Consolador, nos abrace e nos conforte em nossa dor. Que a Tua alegria seja a nossa força, e a Tua paz seja o nosso escudo contra toda perturbação. Que a nossa alma encontre descanso em Ti, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas e que o Teu amor nos sustenta. Pedimos, Pai, que a cura do nosso corpo e o alívio da nossa alma não sejam superficiais, mas profundos e completos. Que a Tua obra em nós seja tão grande que todos vejam e se maravilhem.
Que a nossa experiência de dor se transforme em um testemunho de esperança para outros que também sofrem. Que a nossa cura nos capacite a servir-te com mais dedicação, a amar com mais paixão e a viver com mais alegria. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que se importa com a nossa dor. Agradecemos porque a Tua palavra nos garante que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Declaramos que somos curados e libertos de toda dor física e emocional, pela Tua graça e pelo Teu poder. Que a nossa vida seja um hino de gratidão pela Tua cura, e que a nossa saúde seja para a glória do Teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos por alívio da nossa angústia, o Salmo 6 nos leva a uma súplica profunda e existencial, pois na morte não há lembrança de Ti, no sepulcro, quem Te louvará? Esse é o nosso clamor hoje. Nós não tememos a morte em si, pois sabemos que em Cristo Jesus temos a vida eterna. No entanto, em meio ao sofrimento e à doença, viemos a Ti para pedir que a morte não venha prematuramente e que Tu nos dês tempo para viver, para Te servir e para que a nossa vida seja uma contínua expressão de louvor ao Teu nome. Pai, reconhecemos que a vida é um dom precioso que vem de Ti. E, em meio às nossas lutas, pedimos que Tu nos dês a graça de viver plenamente os dias que Tu tens para nós. Livra-nos de toda enfermidade que nos ameaça, de toda crise que nos coloca à beira da morte e de todo perigo que tenta nos roubar a vida. Que o Teu poder se manifeste de forma sobrenatural, para que a nossa saúde seja restaurada e para que tenhamos muitos anos para Te servir. O nosso maior desejo não é apenas viver por viver, mas viver para a Tua glória, para proclamar o Teu amor e para sermos instrumentos da Tua salvação na terra. Senhor, o salmista nos lembra de uma verdade poderosa: no sepulcro não há louvor. Por isso, a nossa maior paixão deve ser a de louvar o Teu nome enquanto ainda há fôlego em nossos pulmões. Pedimos que Tu nos dês um coração cheio de gratidão e uma boca cheia de louvor. Que as nossas canções, as nossas orações, as nossas palavras e as nossas atitudes sejam um constante anúncio da Tua grandeza. Que o nosso louvor não seja apenas em momentos de alegria, mas também em meio à dor, em meio à luta e em meio à crise, pois sabemos que Tu estás conosco em todas as circunstâncias. Pedimos, Pai, que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua bondade. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a Tua fidelidade, o Teu poder e o Teu amor. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a vida que vale a pena ser vivida é a vida em Ti. Que a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa longevidade sejam usados para Te glorificar e para o avanço do Teu reino. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus da vida. Agradecemos porque em Ti temos a esperança da eternidade. Declaramos que viveremos para Te louvar, para Te servir e para anunciar a Tua bondade em toda a terra. Que o nosso louvor seja um eco da Tua glória, e que a nossa vida seja um altar de adoração a Ti. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos por cura e livramento da morte, o Salmo 6 nos ensina a expor a profundidade de nossa alma e a nossa necessidade urgente de restauração completa. O salmista, em meio à sua dor e à sua angústia, encontra um vislumbre de esperança e uma mudança radical de perspectiva que nos inspira. E é com essa esperança que viemos a Ti hoje, com um clamor sincero, que a nossa tristeza se transforme em alegria e que a nossa culpa se transforme em perdão e paz que o mundo não pode dar. Tu és o Deus que nos veste com vestes de louvor, em vez de espírito de tristeza, e que transforma o nosso luto em dança e a nossa dor em um testemunho de vitória. Pai, reconhecemos que a tristeza e a culpa são fardos pesados que nos oprimem, nos roubam a paz e nos impedem de viver a plenitude da Tua salvação. A tristeza nos aprisiona no passado, nos faz reviver momentos de dor e nos rouba o vigor, enquanto a culpa nos condena no presente e nos faz sentir indignos do Teu amor. Mas nós sabemos que a Tua palavra nos garante que a Tua alegria é a nossa força e que o Teu perdão nos liberta de toda culpa e de toda condenação. Por isso, em nome de Jesus, declaramos que toda tristeza, todo desânimo, todo remorso e toda condenação são desfeitos em nossas vidas agora. Que a Tua alegria transborde em nossos corações, inundando cada espaço vazio deixado pela dor. Senhor, a Tua palavra nos diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Nós já nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados, com o coração quebrantado e contrito. Agora, pedimos que essa tristeza se transforme em uma alegria inabalável, uma alegria que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza da Tua presença e do Teu perdão em nós. Que a alegria do Teu perdão seja a nossa força para recomeçar, para nos levantarmos e darmos passos de fé.
Que a alegria da tua presença seja nossa companhia constante, e que a alegria da tua salvação seja o nosso escudo contra toda desesperança e todo ataque do inimigo. Queremos viver uma vida de alegria, não porque as nossas circunstâncias são perfeitas, mas porque a tua presença em nós é a nossa maior alegria e a nossa eterna recompensa. Pedimos, Pai, que a libertação da culpa seja total e completa, que o inimigo não tenha mais legalidade para nos acusar, e que a nossa consciência seja purificada pelo sangue de Jesus, que nos lavou de todo o pecado. Ajuda-nos a perdoar a nós mesmos e a aceitar o teu perdão de braços abertos, para que possamos viver em total liberdade em ti. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para transformar a culpa em paz, a vergonha em dignidade e a tristeza em alegria. Que o mundo veja em nós a tua obra de restauração e se maravilhe com o que tu és capaz de fazer. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que transforma. Agradecemos porque a tua alegria é a nossa força, e o teu perdão é a nossa liberdade. Declaramos que somos livres da tristeza e da culpa, e que a nossa vida será um hino de alegria e gratidão, para a glória do teu nome. Que a nossa alma exulte em ti, e que o nosso coração se alegre na tua salvação. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos por alívio da angústia e da tristeza, o Salmo 6 nos revela um aspecto doloroso e cruel da vida. A presença de inimigos que se alegram com o nosso sofrimento, que zombam de nossa fraqueza e que se regozijam com o nosso fracasso. O salmista, em sua honestidade e indignação, clama por livramento deles. Com essa mesma sinceridade, viemos a ti hoje para orar contra os inimigos que se alegram com a nossa dor, que se regozijam com o nosso fracasso, com a nossa tristeza e que nos atacam em nossa fraqueza e vulnerabilidade. Pedimos que a tua mão poderosa os disperse, que a sua alegria se torne em vergonha e que a tua justiça se manifeste em nosso favor, para a tua glória e para que todos saibam que tu és o Senhor. Pai, tu conheces cada pessoa que se alegra com a nossa dor. Conheces cada palavra de zombaria, cada crítica maldosa, cada fofoca e cada atitude de desprezo que nos foi dirigida. Eles podem pensar que a nossa dor é o nosso fim, que a nossa angústia é a prova da nossa derrota, mas nós sabemos que em ti há esperança, restauração e uma virada de jogo sobrenatural. Pedimos que a tua luz revele as intenções malignas de nossos inimigos e que seus planos sejam frustrados. Que toda armadilha, toda cilada e todo ataque que eles preparam para nós sejam desfeitos pelo teu poder. Que eles sejam confundidos em seus propósitos e que a tua verdade prevaleça sobre todas as mentiras que eles espalharam. Senhor, a tua palavra nos ensina a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. E é isso que fazemos agora. Não queremos a tua justiça como vingança pessoal, para que o mal deles recaia sobre eles, mas como uma manifestação do teu poder e da tua soberania, para que eles se arrependam de seus caminhos e te conheçam como o único Deus verdadeiro. Que, ao verem a nossa vitória e o nosso livramento, eles reconheçam que tu és o Senhor e que não há outro caminho senão o teu. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para transformar o mal em bem, o ódio em amor e a perseguição em uma oportunidade de crescimento. Pedimos, Pai, que a nossa libertação dos nossos inimigos seja completa em todas as áreas. Liberta-nos da mágoa, do ressentimento e da amargura que o ódio deles tentou plantar em nossos corações. Que a nossa paz não dependa da atitude deles, mas da certeza inabalável da tua presença em nós e do teu amor que tudo suporta. Ajuda-nos a perdoá-los, a abençoá-los e a não nos contaminarmos com o ódio que eles nos oferecem. Que o nosso coração seja cheio do teu amor, e que a nossa vida seja um reflexo da tua compaixão e da tua graça que nos capacita a amar o que não podemos amar por nós mesmos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso defensor, o nosso advogado e o nosso juiz. Agradecemos porque tu pelejas por nós, e a nossa vitória é certa e garantida em ti. Declaramos que os nossos inimigos serão envergonhados, e que a nossa vida será um hino de vitória, de libertação e de louvor, para a glória do teu nome. Que a nossa alma exulte em ti, e que o nosso coração se alegre na tua salvação que nos alcança e nos liberta. Ótimo! O bloco F da oração foi aprovado. Agora, vamos para o bloco G, com foco na oração pela intervenção divina e por uma resposta rápida. Seguirei o mesmo estilo, a extensão de 700 palavras e a primeira pessoa do plural. Bloco G, oração pela intervenção divina e por uma resposta rápida. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos por livramento e proteção, o Salmo 6 nos ensina a elevar um clamor ainda mais específico, pedindo a tua intervenção direta e uma resposta rápida.
O salmista, em sua dor, exclama: Até quando, Senhor? E volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Essa é a nossa oração hoje. Viemos a ti com a urgência de um coração que não pode mais esperar. Pedimos que tu venhas com a tua intervenção divina em nossa história e que a tua resposta rápida nos alcance, nos salvando por tua infinita benignidade. Pai, tu conheces o nosso limite, a nossa dor e a nossa paciência que se esgotou. A nossa alma clama por um até quando, que busca em ti uma resposta de esperança. Não queremos viver em um ciclo de dor, de angústia e de opressão. Queremos ser livres para viver a plenitude do teu reino. Pedimos que a tua mão poderosa se estenda sobre nós agora. Causa uma reviravolta em nossa história. Muda o nosso cenário. Onde há choro, traga alegria. Onde há dor, traga cura. Onde há derrota, traga vitória. Que a tua intervenção seja tão notória que todos ao nosso redor vejam o teu poder em ação. Senhor, a tua palavra nos garante que tu és o Deus que responde. Tu não és surdo ao nosso clamor, nem cego à nossa dor. Tu és o Deus que ouve a oração do justo e que age em seu favor. Por isso, nós clamamos por uma resposta rápida. Não nos demoras, Senhor. Que a nossa espera não se transforme em desespero, mas em uma fé inabalável que sabe que tu estás agindo. Que a tua resposta venha sem demora, nos trazendo o alívio que tanto precisamos. Pedimos, Pai, que a tua intervenção seja movida por tua benignidade, pela tua bondade e pelo teu amor por nós. Não pedimos por merecimento, pois somos falhos e pecadores. Pedimos por tua graça. Que a tua salvação seja a nossa certeza, o nosso porto seguro e o nosso refúgio. Que o nosso coração seja cheio de gratidão pela tua resposta, e que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade em nos salvar por tua benignidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que nos ouve e que responde. Agradecemos porque a tua benignidade é a razão da nossa salvação. Declaramos que a tua intervenção já está a caminho, e que a nossa resposta virá sem demora. Que a nossa vida seja um hino de gratidão pela tua fidelidade em nos salvar. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos por tua intervenção e por uma resposta rápida em meio à nossa angústia, o Salmo 6 nos ensina a levantar um clamor de autoridade sobre aqueles que se opõem a nós. O salmista declara com uma firmeza inabalável: Retirai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, pois o Senhor já ouviu a voz do meu choro. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. É com essa mesma fé e autoridade, que não vem de nós, mas da certeza de que tu estás agindo, que viemos a ti hoje, Pai. Pedimos que os nossos inimigos sejam envergonhados e derrotados, não por nosso desejo de vingança ou por uma satisfação pessoal, mas para que o teu nome seja glorificado em nosso livramento e em nossa vitória. Pai, tu conheces cada um de nossos inimigos, sejam eles visíveis ou invisíveis, pessoas ou forças espirituais. Tu conheces as intenções de seus corações, os planos malignos que eles tramam em segredo e as armadilhas que eles preparam para nos fazer cair, para nos envergonhar e para nos desviar do teu caminho. Mas a tua palavra, que é a nossa verdade, nos garante que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Por isso, em nome de Jesus, declaramos que todo plano do inimigo é desfeito agora. Que toda maldição, toda praga e todo dardo inflamado do maligno sejam lançados por terra e não nos atinjam, nem a nós, nem a nossa família, nem a nossa casa. Senhor, pedimos que a tua justiça se manifeste sobre os nossos inimigos. Que eles sejam confundidos em seus propósitos e que a vergonha caia sobre eles. Que os que se alegram com a nossa dor e com o nosso sofrimento sejam obrigados a dar a meia volta e a reconhecer que tu és o Senhor em nossas vidas. Que a tua mão poderosa os disperse, os derrote e os humilhe, não para nossa exaltação, mas para que eles não continuem a oprimir os teus filhos e a lutar contra o teu reino. E que, ao verem o teu poder em ação e a tua fidelidade nos defender, eles se voltem para ti, arrependidos, e busquem a mesma graça, o mesmo perdão e a mesma salvação que nos alcançou. Pedimos, Pai, que a nossa vitória sobre os nossos inimigos seja completa. Não queremos apenas a derrota deles, mas a vitória sobre o ódio, a mágoa e o ressentimento que a oposição tentou plantar em nossos corações. Que a nossa paz não seja abalada,
que a nossa alegria não seja roubada e que a nossa fé não seja enfraquecida por causa deles. Ajuda-nos a perdoá-los, a abençoá-los e a interceder por eles, para que a tua luz resplandeça em seus corações. Que o nosso testemunho seja de amor, mesmo em meio à oposição, para a glória do teu nome. Que o nosso coração seja livre de toda amargura, e que a nossa alma encontre descanso em ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso vencedor, o nosso general e o nosso defensor. Agradecemos porque tu pelejas por nós e porque a nossa vitória é certa e garantida em ti, nosso Deus. Declaramos que os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés, e que viveremos uma vida de vitória e de louvor, para a glória do teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, nossos corações transbordam de louvor e gratidão por tua infinita bondade, por tua fidelidade que nos alcança e por teu amor que não falha. O Salmo 6, que começamos com um clamor de desespero e angústia, agora se transforma em um hino de triunfo, de vitória e de louvor. A tua palavra, que é a nossa verdade, nos garante: o Senhor já ouviu a voz do meu choro, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Por isso, não podemos mais ficar em silêncio. Neste momento, toda a nossa alma te louva e te agradece, porque tu és o Deus que ouve o clamor dos teus filhos e que traz a restauração completa e duradoura. Pai, somos gratos porque em meio à nossa dor, à nossa angústia e à nossa tristeza, tu te inclinaste para nos ouvir com compaixão e misericórdia. Agradecemos por não teres nos repreendido em tua ira, mas por nos teres alcançado com a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela cura que já está agindo em nossos corpos e pelo alívio que já sentimos em nossa alma, que se encontra pacificada em ti. Reconhecemos que a tua fidelidade é a nossa maior esperança, a nossa âncora em meio à tempestade, e que o teu poder é a nossa única garantia de vitória em todas as circunstâncias. Agradecemos, Senhor, porque a nossa tristeza se transformou em alegria, a nossa angústia em paz, e a nossa culpa em perdão total e completo. Tu nos vestiste com vestes de louvor e nos restauraste a alegria da tua salvação. Obrigado porque a nossa vida não será mais marcada pela dor e pelo sofrimento, mas por um testemunho poderoso do teu amor, da tua graça e da tua restauração que tudo transforma. Que a nossa vida seja um farol de esperança e uma prova viva da tua fidelidade em nos resgatar e nos restaurar completamente. Louvamos-te, Pai, por nos livrares dos inimigos que se alegraram com a nossa dor. Obrigado por envergonhares os que se levantaram contra nós e por nos dares a vitória sobre toda a oposição, toda calúnia e toda perseguição. Que o nosso coração seja livre de toda mágoa e de todo ressentimento, e que a nossa vida seja um reflexo do teu amor, mesmo em meio à oposição, para que o teu nome seja glorificado em tudo o que fazemos. Somos imensamente gratos, Senhor, por tua intervenção divina e por tua resposta rápida que nos alcançou no momento da nossa maior necessidade. Agradecemos porque tu nos ouves quando clamamos, e porque a tua benignidade, a tua bondade e a tua misericórdia nos salvaram e nos levantaram. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder para nos levantar da cova, para nos tirar do lamaçal e para nos firmar em teu caminho, para que possamos viver em total liberdade em ti. Que o nosso coração seja um altar de gratidão, e que a nossa boca proclame as tuas maravilhas para todos que nos cercam. Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa oração foi aceita. Agradecemos porque tu és o Deus que nos salva, que nos cura, que nos restaura e que nos dá a vitória. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor constante à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Que o teu nome seja glorificado em tudo e por todos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e restauração, nós oramos. Amém. Se esta oração tocou a sua alma e te fez sentir a presença de Deus, peço que você não guarde essa bênção só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa de uma palavra de cura, perdão e livramento hoje. E, se você quer que o nosso canal seja um refúgio de fé na sua vida, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens que preparamos com tanto carinho. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nesse momento de fé, clique no próximo vídeo que já separei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu acredito, com todo o meu coração, que esta oração e esta palavra do Salmo 6 já estão agindo em sua vida. Não importa a dor, a angústia ou o sofrimento que você carrega, lembre-se, o Senhor já ouviu a sua súplica. Mantenha sua fé firme e o seu coração confiante,
pois aquele que te ouve é o Deus da misericórdia, da cura e da restauração. Ele não te desampara e está trazendo a sua resposta sem demora.